E em Fortaleza estão presentes hoje comigo 4 autores. Então eu gostaria de chamar Fernando Bacelar Paiva, Carla Dolores, Jordana Martins, por favor. Mulheres e Novelos é um livro que surgiu e começou a ser concebido há mais ou menos 2 anos e meio. Quando eu saí de uma consulta médica, de endometriose, eu vou contar o que é isso, de uma das 1000 consultas médicas, de uma dos 1000 médicos, e ele me deu duas perspectivas. Ele falou, olha, a chance de você engravidar naturalmente é 1%, e você vai ter que aprender a conviver com dor pro resto da vida. Eu fui embora de uma forma bastante desestruturada, mas durou uma meia hora. Porque eu falei, o que eu posso fazer com essas 2 informações que me provocam uma série de novelos extremamente confusos? Eu já vinha há mais de 10, 15 anos dormindo, acordando com dor todos os dias, de vários tipos de dor, entre enxaqueca, dor abdominal, alteração intestinal, que ninguém sabia explicar. E tinha que conviver com a perspectiva de uma infertilidade ou de outras complicações. Eu falei, eu tenho algum conhecimento. Na minha trajetória acadêmica, eu estudei algumas coisas, não é possível que eu não possa descobrir uma maneira de lidar melhor com o meu corpo, de ter outra saúde e, naquele momento, dividir os assuntos. Eu pensaria primeiro na minha integridade e depois na questão da maternidade. Então, se eu embolasse tudo isso, já é uma carga grande demais para dar conta. Então, a ideia do desentrelaçar, ela vem para esse convite. Durante a vida, a gente vai passar por situações que se embaralham, coisas que estão fora do nosso domínio, e como é o caso da endometriose, que eu vou explicar um pouco no início, está fora do domínio da medicina no mundo todo. Quando eu comecei a escrever sobre a endometriose, era uma possibilidade, mas eu não podia deixar de lado uma série de questões extremamente complexas que envolvem a maternidade, que envolvem a fertilidade, o aborto, que envolvem a possibilidade da adoção ou a decisão de não ter filhos. Quanto a gente está preparado para lidar com todas as doenças autoimunes. Então eu tenho uma célula do próprio organismo fora do lugar dela e que o corpo não consegue combater e ela continua se multiplicando. Então ela não é uma doença maligna, mas ela é uma doença que exaure, e exaure principalmente porque ela só é descoberta quando ela já avançou muito. Ela é uma doença extremamente silenciosa. Por isso que um dos objetivos do livro é a gente fazer com que mais pessoas entendam, não só mulheres, os pais. Às vezes são os pais que acompanham as meninas na menstruação, são os namorados, são os amigos, é o professor. Se eu começo a reconhecer alguns sinais, como é que eu posso alertar que algo pode estar em desequilíbrio e precisa ser investigado? Esse processo inflamatório, então esse endométrio que saiu lá de dentro, migrou em qualquer órgão, causa um processo extremamente desgastante. Se eu tenho inflamação, tem algo no lugar errado, eu tenho dor. Se eu tenho dor é porque tem algo que realmente precisa ser visto. E isso é um dos aspectos mais sérios das nossas relações. A gente vem de uma cultura da automedicação, da cultura de que eu tomo chá e durmo, de que eu tomo analgésico e pronto, de que eu ponho uma bolsa térmica. Então, as cólicas femininas incapacitantes, a menina desmaiou, não consegue levantar da cama para ir trabalhar, não consegue cai pressão, tem suor, varia intestino, de repente tem diarreia, volta, tem prisão de ventre, tem infecção urinária reincidente, tem uma dor nas costas fortíssimas que ela não se movimenta. Não é normal. Ter cólica aguda e ter cólica incapacitante é sintoma de que algo está em desajuste. Pode ser endometriose, podem ser cistos, pode ser outras coisas, mas não é normal. E esse é o primeiro aspecto de alerta. Acho que é tardio, e ele só é feito com biópsia do tecido e não com os exames. Geralmente uma paciente leva 7 anos para descobrir que está com a doença. E se ela começou a ter o vazamento desse tecido para fora mais jovem, em torno dos 19 anos, ela demora 12. Então o que isso significa? Que é um pouco da minha trajetória. Eu tenho cólica aguda desde a primeira menstruação e demorei mais de 15 anos para descobrir que tinha. Então quando eu descobri, o intestino estava colado no útero, o útero estava colado na trompa, a trompa estava colada no ovário, tudo era um emaranhado só, compacto, né? E que isso explicava todas as dores. Então, quando chega nesse limite, tem que ir para a intervenção cirúrgica, que é delicada e às vezes não consegue mais soltar os tecidos. Porque eles estão colados de tal maneira que se você mexer, você pode agredir. Então, a mulher vai ter que administrar a dor ou a sequela daquela região. 3 momentos. Nesse primeiro momento que eu apresentei para vocês a proposta do livro, falei um pouquinho da endometriose.
A Jordânia e a Carla vão agora falar um pouco para vocês da contribuição delas e da trajetória. O Fernando, e eu volto depois ao final.